democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, professor Fábio Duval, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas e também coordenador desse projeto de extensão e apresentador do programa Vozes do Mundo. Temos aqui hoje, né, na Operação Juliano Lima e na mesa de debates, temos o Guilherme Niches e o Pedro Martins, além de mim. Né? E hoje nós vamos falar sobre uma série de temas. Eu vou deixar primeiro o pessoal se apresentar, dar um oi para todo mundo, e aí eu apresento a pauta do programa de hoje. Vai lá, Niches. Boa tarde, então, ouvinte, professor Fábio e o Pedro, Juliano também. Mais uma vez, sempre uma enorme satisfação estar aqui, poder estar contribuindo de alguma forma para o programa e para a comunidade. Hoje a gente trouxe muitas notícias a respeito da atualidade da política internacional, economia internacional, que é o que a gente aborda muitas vezes aqui também, além, claro, de falar um pouco sobre a questão da influência da China na Europa. Exatamente. Que vai ser abordado um pouco mais profundamente nesse programa entre a gente aqui, que é um tema bem interessante, justamente para perceber como a influência da China ela não se dá só na América do Sul, como a gente já tinha falado em algumas outras vezes. E também isso se dá em outros diversos pontos, não só na África, América do Sul. A China realmente tem um plano de expansão e isso a gente está vendo isso se desenvolver na prática agora, na atualidade. Sem dúvida. Dá-lhe, Pedro. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde ao professor Fábio. Boa tarde ao colega Guilherme Niches. Boa tarde ao Juliano. É sempre um prazer estar aqui, facilitando o entendimento de temas dessa esfera da política internacional e entendendo como eles podem influenciar cada vez mais o nosso cotidiano. E acho que o interessante desse programa de hoje vai ser justamente essa questão da Arábia Saudita, porque a gente não vê muita divulgação sobre os atos da Arábia Saudita na mídia, justamente pelo poder que a Arábia Saudita possui, né? E esse programa ele vai servir como elucidando quais são as ações da Arábia Saudita ao redor do mundo, que normalmente elas são colocadas nesse aspecto meio nebuloso, né? Perfeito. Bom, então, a pauta do programa de hoje, né, que já foi adiantada aqui pelo Guilherme Niches e pelo Pedro Martins, né, são os dois temas principais aí dessa semana que nós decidimos tratar, né, que apareceram, claro, né, na mídia, e dadas as circunstâncias nós temos a obrigação de falar aqui. E outro tema que nós escolhemos, como nós sempre fazemos aqui no programa, sempre tem um tema, né, no primeiro bloco e no segundo. No segundo tem entrevista, normalmente. Hoje não teremos entrevista, seremos só nós três aqui. Mas então, dois temas principais sobre os quais nós vamos falar. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma espécie de dossiê aqui, né, sobre a expansão da China via investimentos diretos na Europa. Vamos falar sobre a expansão da China, então, na Europa. O Guilherme Niches colocou muito bem aqui que a China se expande hoje pelo mundo inteiro, não só na América Latina, como a gente já mencionou aqui, né? Inclusive com o fato da China ter construído uma embaixada na entrada do Canal do Panamá, né? E ter ali articulações muito intensas desde o sul da Argentina até o México. Exatamente, né? Que era aquela questão que a gente abordou aqui da outra vez, daquela instalação militar aeroespacial que tem aqui na Argentina, que foi construído, que deu uma polêmica bem grande aqui na Argentina. Exatamente. Que foi construído meio que num acordo secreto, assim, uma diplomacia secreta. E essa é uma tendência da China no mundo, né? E é uma coisa que os Estados Unidos também vem fazendo, que é agir sempre de forma bilateral. Né? Agir de forma sempre bilateral, cooptando países para sua esfera de influência, principalmente por meio da injeção de recursos de altíssima monta, né? Em países estrangeiros. Para a gente ter uma ideia, houve um crescente do investimento estrangeiro direto chinês, né, alhures fora do seu território, né, da ordem, houve um crescimento até 2016 que chegou na ordem de 170, mais ou menos, bilhões de dólares, né? Mais ou menos 170 bilhões de dólares foram investidos, né, pela China
em investimentos produtivos, aquisição de empresas, obras de infraestrutura, financiamento de governos, enfim. Em 2017 houve uma queda para cerca de 115 milhões, né? Mas ainda é uma monta bastante grande. E nessa perspectiva, em 2016, o principal beneficiário desses investimentos chineses, contabilizando 1/4 do investimento total chinês no estrangeiro, foi a Europa, né? No ano de 2016, houve uma injeção de 36 bilhões de euros, o que dá um equivalente a 40 bilhões de dólares, né? Na Europa. Em 2017, isso caiu para 20 bilhões de euros, né? O que é um investimento considerável. Para a gente ter uma ideia do que representam esses 40 bilhões de dólares, o empréstimo que a Argentina fez do FMI para sair da crise agora no governo Macri, para tentar sair da crise no governo Macri, foi da ordem de 50 bilhões de dólares e foi o maior acordo feito no FMI para financiamento de algum país. Bom, sem estado de periclitância, a Europa recebeu quase isso de investimento chinês. Não de empréstimo, mas sim de investimento chinês. Então vejam aí que a China tem um poder, né, de injetar dinheiro onde ela quiser, de uma forma tão intensa quanto faz o Fundo Monetário Internacional, que é um pool, né, um conjunto, né, das nações mais ricas do mundo que financiam esse Fundo Monetário Internacional, que estabelece regras bastante estritas, né, para conceder os seus dinheiros, mas vemos que a China tem um capital de aplicação de recurso estrangeiro muito maior que o FMI, né? E para a Europa quase o que recebeu a Argentina do FMI, mas sem, claro, aquela imposição, né, de metas fiscais, etc., como se fez sobre a Argentina, né? Claro que a China tem interesses, claro que a China atua de forma bastante articulada dentro da Europa, principalmente com países como a República Tcheca, a Hungria e a Grécia. Esses 3 países são, na verdade, o presidente da República Tcheca, o Miloš Zeman, disse que a República Tcheca seria, eu vou traduzir exatamente como ele disse, o porta-aviões inafundável da expansão do investimento chinês na Europa. Então, eles, né, disseram basicamente que querem ser os representantes da China na Europa. E a Grécia foi a mesma coisa, injetaram muito dinheiro na Grécia. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses detalhes, nas privatizações gregas, né? Inclusive o Porto dos Pireus lá é chinês, né? Sim. Então, é muito claro assim, o interesse chinês, né? É em setores como energia, química e infraestrutura. Né? Energia, química e infraestrutura são as principais moedas, né, que articula a China para investir nesses países estrangeiros. E para vocês terem uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, a Grécia, pelo seu apoio à China, conseguiu vetar dentro da União Europeia uma moção no Conselho de Direitos Humanos da ONU contra as violações de direitos humanos da China. Por quê? Porque na União Europeia, todas as decisões têm que ser tomadas em consenso. De modo que, se um país decide impor um veto, né, ou não votar, enfim, ou votar contra, não é um veto, né, votar contra, simplesmente, alguma medida, alguma moção, alguma decisão da União Europeia, ela não sai, porque as decisões são tomadas em consenso, né? Há até uma proposta do presidente da Comissão Europeia de mudar o sistema de tomada de decisão
dentro da União Europeia para determinados temas, abrangendo o que seria uma maioria qualificada, né? Em temas como, por exemplo, direitos humanos. Para tentar sair dessa... A Europa de ficar refém de alguns estados, né, que são intensamente financiados pela China. A República Tcheca é uma delas e a Grécia foi a responsável porque na última Assembleia Geral da ONU não se fizesse um ataque à China. Então, vejam que a diplomacia europeia, ela está hoje bastante influenciada pelo poder de ação chinês. É interessante também observar, Fábio, que além da região dos Balcãs ali, que é nessa região da Grécia, ali, eles fazem uma segunda linha de frente que é ali pela Península Ibérica. Portugal e Espanha também vêm recebendo fortes investimentos da China. Então, é assim, no ditado popular, a China vem comendo pelas bordas, né? Exatamente, porque pela Europa Oriental, os Balcãs e o sul da Europa. Exatamente, e isso mostra que o núcleo duro da Europa ali, a Alemanha, a França, aquela Europa central, é onde existe a maior resistência a esse tipo de questão com a China. Porém, é nesses países como Reino Unido, Alemanha e França, onde está a maior parte do investimento. Eles têm menos poder de influência, mas eles precisam investir muito mais dinheiro lá para tentar, né, fazer alguma frente dentro desses países. Claro. Né? Então, tem alguns casos, assim, as tendências regionais do investimento chinês, elas mudam dentro da Europa. Né? Por exemplo, na Europa do Sul, né, no sul da Europa, basicamente o interesse foi em infraestrutura, baseado nos processos de privatização, tanto Portugal, Espanha, quanto principalmente a Grécia. Né? Em Portugal, por exemplo, portos, companhias aéreas, hotéis e a maior parte da principal empresa de energia de Portugal, né, foram adquiridos por chineses. Né? Na Grã-Bretanha, né, eles conseguiram... por exemplo... Tem um fundo de investimento chinês que contratou o David Cameron, o ex-primeiro-ministro inglês, para administrar esse fundo de investimento chinês. Né? Eles contrataram um ex-primeiro-ministro francês para representar ou fazer parte do board de uma outra empresa chinesa. Então, enfim, eles estão tentando usar cada vez mais a influência sobre esses países mais fortes economicamente da União Europeia por meio de um intenso, né, investimento nesses países como forma de tentar cooptar lideranças. E em países menores, né, essa conduta se torna muito mais fácil, porque com uma obra de muito menor monta ou com muito menos recursos, consegue-se adquirir uma empresa fundamental, estatal, por exemplo, energética, química, de infraestrutura, construção de estradas, viadutos, etc. Em países mais pobres dentro da Europa, né, isso é muito intenso. Eles têm, inclusive, uma cúpula anual feita pela China com os países da Europa Central e do Leste, que se chama o 16+1, ou 16+1. Né? São 16 países mais a China. Só que eles não negociam em bloco. Né? São negociações bilaterais com cada um desses países, né? Sendo a República Tcheca o principal articulador no leste da Europa desse investimento chinês e dessa presença chinesa. Importante falar também que essa parte da Europa Oriental, a gente tem a estratégia da China da nova Rota da Seda. O cinturão que eles querem formar, que atravessa até a África, sai da China, sim, atravessa a Ásia, a África e chega até a Europa, como se fosse uma nova rota de infraestrutura em que a China dominaria, na verdade, a rota comercial.
Sem dúvida. E na Alemanha a gente tem esses investimentos. A China ela ficou muito, ela conseguiu esse ímpeto industrial, principalmente até naquela tentativa de engenharia reversa. Comprava algum equipamento e desmontava ele e via como é que montava novamente. E então essa estratégia de investimento na Alemanha é principalmente na indústria de tecnologia, para que a China consiga ser autossuficiente em tecnologia industrialmente. E na Grã-Bretanha eles encontram uma certa receptividade desses investimentos justamente pelo Brexit, né? Claro. Que a Grã-Bretanha está precisando de investimentos, está precisando se achar de novo num espectro internacional. E a gente tem a dificuldade da China de se impor em instituições internacionais, principalmente pelos casos que até aconteceu um agora semana passada, que foi o presidente da Interpol chinês foi preso por corrupção. Sim. E em 2003, se não me engano, o presidente da China Energy, uma companhia de petróleo da Europa, foi preso também por corrupção. Então, os dois eram ligados ao Zhou Yongkang, que é um secretário de Estado da China lá, que foi um dos maiores casos de corrupção. Então, a dificuldade da Europa de dar credibilidade à China em instituições internacionais é que justamente estão acontecendo esses casos de as poucas instituições internacionais que a China consegue presidir estão sendo retirados por causa de casos de corrupção. E casos de corrupção, segundo as comissões da Europa, é uma das formas mais fáceis que tu dá credibilidade a uma prisão para a pessoa justamente fazer uma oposição às tuas ideias. Que é o caso que a China não aceita, que é uma oposição de membros do Alto Comissariado da China. Sim. Essa influência benéfica em instituições internacionais é uma das coisas que a China busca também com esses investimentos dentro da Europa. Porque é muito diferente a presença da Europa na América Latina, na África, no seu entorno regional, né, na Ásia e na Europa. A Europa, para a China, é uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico, né? Como o Pedro bem falou, quando eles adquirem empresas como a Hinkley Point, né, na Grã-Bretanha, que é uma base nuclear, uma estação nuclear, né, uma usina nuclear, melhor dizendo, né? Quando eles compram parte do aeroporto de Londres, Frankfurt e Toulouse, quando eles compram a Peugeot, a Citroën, a Pirelli, parte da Daimler, que é dona da Mercedes-Benz, adquirindo essas empresas estratégicas dentro de países importantes da Europa, se faz uma diplomacia de tentar reverter a posição, né, desses países e da Europa como um todo nos fóruns internacionais em favor da China. Foi o que aconteceu com a Grécia na questão dos direitos humanos, que a Europa parou de condenar violações de direitos humanos por parte da China. Mas a Europa, para eles, como eu estava dizendo, é muito diferente do que é a África e do que é a América Latina. Na África, por exemplo, o grande interesse são as matérias-primas minerais, né? Em grande medida. Na América Latina, além disso, as commodities, né? Todas as commodities agrícolas e minerais, né, da América Latina. Na Europa, não. Na Europa, eles buscam empresas estratégicas, principalmente essas de alta tecnologia agregada. Na Alemanha, existe uma tradição, né, de empresas chamadas Mittelstand. As Mittelstand, eu não falo pouquíssimo de alemão, né? Se eu estiver pronunciando errado, né? Que me corrijam. Martina, minha amiga, se estiver ouvindo que é alemã, né, me corrija. Mas as Mittelstands são as empresas, o que seria o equivalente para nós de pequenas ou médias empresas. Né? Só que na Alemanha, elas representam o grande triunfo industrial alemão. Porque é nessas pequenas empresas com alta tecnologia agregada nos seus processos produtivos que fazem o resto, né, da economia se desenvolver de uma forma equânime, gerando, né, empregos e renda, etc., dentro de um país como é a Alemanha. Né? Essas empresas normalmente são empresas familiares e cujos filhos dos donos que estão envelhecendo não querem tocar o negócio e as empresas chinesas vão lá
e compram. Vão lá e compram. Então, no momento em que elas compram essas firmas pequenas, especializadas, elas estão estabelecendo um nível de inserção, né, da China dentro da Europa no nível micro, né, muito intenso, muito grande. Né? Então, a presença chinesa na Europa é uma forma de avançar interesses próprios. É uma forma de avançar interesses próprios. E tem uma outra questão que se coloca também aí no que diz respeito à Europa em relação à China, que é fazer um jogo duplo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o aliado mais tradicional da Europa. Tá? Mas sob a presidência do Donald Trump, os Estados Unidos são considerados imprevisíveis em vários momentos. De modo que essa interação com a China, e aí principalmente os países do leste da Europa, eles colocam ali a China como um grande antípoda dos Estados Unidos, como realmente é, né? Para fazer um contrapeso à influência dos Estados Unidos sobre a Europa e principalmente da possibilidade da Europa se beneficiar também com o influxo de investimento chinês, bem como o comércio com a China. Aí entra uma coisa importante no comércio com a China. A China estabelece uma série de restrições à entrada de produtos europeus. A Europa não faz isso, porque ela tem uma estratégia diferente, né? A abertura para eles é uma coisa importante. Mas em alguns países isso vem mudando, né? Vem se estabelecendo um controle, um mapeamento, um escaneamento, uma triagem do investimento chinês, né? Para dar mais conhecimento sobre como a China está chegando na Europa. E a Europa, inclusive, está investindo na China, porque vê a China como um grande mercado interno. A China está crescendo, inclusive, nisso. A BMW, semana passada, investiu 4 bilhões de dólares em uma subsidiária chinesa. Ela acabou comprando para fabricar o tal do Mini, o carro da BMW. Sim. E falando sobre essa triagem, ela vem justamente sendo levantada pela Polônia e pela França e Alemanha. Exatamente. Justamente porque existem diversos investimentos chineses no território europeu, assim como na África também existem, assim como que eles ficaram estagnados ou eles cumprem interesses chineses, mas não cumprem interesses dos europeus. Por exemplo, na Hungria, se não me engano, diversas cidades industrializadas ficaram sem ligações dessa super infraestrutura chinesa criada lá. Então, essa triagem ela vem mais para proteger realmente os países e que se aproveite a cooperação de uma forma racional, uma forma pensada, e não só simplesmente guiada sobre o investimento, o dinheiro que a Europa vai receber. Então essa triagem ela vem para isso, para tornar eficientes os investimentos chineses. Sem dúvida, né? Niches. Politicamente falando também é interessante observar que essa ascensão chinesa, claro, econômica na área de investimentos, mas isso dá também muito ao fato do presidente Donald Trump ter implementado a América Primeiro, né, em tradução livre. Sim. Desde que ele entrou com essa política, a influência americana diminuiu na Europa. Eu acho que foi o momento, estrategicamente, né, politicamente, estrategicamente falando, da China dar o bote e finalmente, né, se expandir de fato. Uhum. Porque a influência americana diminuiu bastante no continente europeu desde da ascensão do Trump ao poder e a partir de então foi o vácuo deixado que permitiu que a China chegasse com mais força. E uma guerra comercial também entre China e Estados Unidos, né, que coloca ali nessa esfera esses dois como antípodas, né? A taxação do aço, né? A taxação do aço, enfim, uma série de levantamento de barreiras tarifárias que o governo do Trump impôs aos chineses, né? Enfim. E um dos pilares dessa nova fase, talvez, de investimentos e da relação China-Europa, ela vem principalmente com essa reformulação do NAFTA, que boa. Ela não teve uma grande reformulação, assim. Algumas coisas mudaram, como 75% da parte do carro, por exemplo, dos automóveis construídos, para eles serem livres de tarifas dentro da região, eles têm que ser produzidos dentro da região, 75%. E 40% a 45% eles têm que ter uma mão de obra de $16 por hora, no mínimo. Ou seja, acaba com aquela vantagem que o México tinha das maquiladoras. E o Canadá ele teve que abrir mão de 3% do seu mercado de laticínios para os Estados Unidos. Então, assim, não foram grandes mudanças,
Mas o que ficou bem claro é a forma como os Estados Unidos negocia, mostrando que ele tem o poder e que o México e o Canadá não tinham outra saída a não ser negociar com os Estados Unidos da forma que ele queria, pendendo pro lado do Donald Trump. Só que isso fica um exemplo para as economias que não são tão dependentes dos Estados Unidos de cada vez diversificar mais os seus investimentos. Então isso a longo prazo pode propiciar uma projeção da China. É isso, por exemplo, que a República Tcheca faz dentro da Europa. É a ponta de lança da China dentro da Europa, né? Com o Milos Zeman e um pouco também com o Viktor Orbán da Hungria, né? Que disse abertamente esses dias que se a Europa não der auxílio financeiro à Hungria vai se voltar para a China. E aí, a cúpula 16+1 entra dentro dessa história. E essa ponta de lança da República Tcheca, da China pela República Tcheca dentro da Europa, ela faz parte de uma visão geopolítica mais ampla. Como o Pedro tinha levantado, a nova Rota da Seda. Né? Pretende-se que haja uma nova rota unindo, né, a China à Europa. Há várias construções, por exemplo, ferrovias, por exemplo, projetos de ferrovias ligando a ex-Yugoslávia, a Praga, né? Também vinculada a uma estratégia da China de expansão da sua infraestrutura de transportes para a sua área de influência próxima. Tudo isso coloca como parte de uma estratégia chinesa de se expandir com infraestrutura de comunicações, né? Comunicações ferroviárias, rodoviárias, né? Com a Europa fazendo essa nova Rota da Seda. A gente tem que pensar um pouco o seguinte, desde 1978, há 40 anos, a China passou por um processo de reformas sob o governo do Deng Xiaoping, né, para modernizar a China. Né? Foi o que gerou o desenvolvimento chinês nos anos 80 e 90 na casa de 2 dígitos de crescimento anual. Né? Então isso fez, essas reformas lá de 1978 fizeram a China dar o salto, né, que ela deu para chegar nessa posição. Há 5 anos atrás, em 2013, a China começou a iniciativa dos cinturões e das estradas. Né? Em inglês é Belt and Road Initiative. Né? A iniciativa das estradas e das ferrovias, digamos assim, né? Dos cinturões e das ferrovias. Basicamente, é uma estratégia chinesa de se comunicar com os países próximos, né, da Ásia nas suas regiões de influência. Né? Paquistão, Índia, Tadjiquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Mongólia, toda essa volta da China, né? E passando por cima do Tibete, claro, né? Toda essa estratégia da China de comunicação, né, no seu entorno regional se junta a uma estratégia de comunicação da Europa com a Ásia, sob essa influência chinesa. Então, dali se faz uma rota, e é uma coisa que os chineses normalmente pensam em termos de 50 anos, 100 anos, e não, né, políticas de governo, como nós temos no Brasil, de 5 anos, né? E no máximo, aliás, 4 anos e no máximo, né, 8 anos ali, que normalmente se desenvolvem por aqui, às vezes dilacerando o país. Bom, mas isso é história para outra coisa, para outro programa, né? Ou programa passado nós já falamos sobre isso. Enfim, mas a China começa, então, essa expansão no seu entorno regional e uma ligação com a Europa. E tudo isso nos leva a uma outra questão. A China não se expande só por terra. A China pretende se expandir pelo mar. E o Mar do Sul da China é uma grande questão que coloca em oposição países como Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, que fazem exercícios militares no Mar do Sul da China para conter as pretensões expansionistas da China nessa região. Esse é um assunto que nós vamos tocar no próximo bloco, tá? Do programa. Voltamos depois do intervalo com China
sul da China, Mar do Sul da China, e vamos entrar também na questão do jornalista saudita que sumiu, né? Ou foi sumido num consulado saudita em Istambul nessa semana que passou. Vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos, esperamos a presença do ouvinte no próximo bloco. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. O ouvinte volta mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 FM Rádio Com, mais um Vozes do Mundo, o programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, sou professor do curso de Relações Internacionais da UFPEL, coordenador desse projeto de extensão e apresentador desse programa, né? E estou aqui hoje, né, Juliano Lima na operação, Pedro Martins e Guilherme Niches na mesa, mas inicialmente discutimos a questão da China, a expansão da China na Europa, e conforme dito no bloco anterior, e introduzido no bloco anterior, há uma outra questão, né, que se por um lado a China se aproxima, né, dos países ditos ocidentais, à exceção dos Estados Unidos, via Europa, né, por outro lado, ela também conta com a resistência desses países e de outros numa outra questão muito sensível para a China. Como eu falei, a iniciativa, né, de interconexão da China com o seu entorno terrestre próximo e com a Europa, ele é complementado por uma demanda chinesa de dominar e ter, né, a soberania sobre todo o Mar do Sul da China. Essa pretensão chinesa de se expandir no Mar do Sul da China, ela vem sendo contestada principalmente pelos Estados Unidos, pelo Japão e pelo Reino Unido, né? Com o auxílio de algumas nações da região, como, por exemplo, as Filipinas, né? Que tem, inclusive, uma demanda na Corte Internacional de Justiça contra a China em razão das pretensões territoriais também das Filipinas, né, no Mar do Sul da China. O Japão nem se fala, né, vem sendo feitos né, exercícios, já foram feitos exercícios militares conjuntos, né, de embarcações, né, de guerra, navios de guerra australianos, japoneses, britânicos e franceses que andaram em conjunto pelo Mar da China e fizeram operações lá como forma de conter esse expansionismo chinês. Esse mês vai ter de novo um exercício militar naval conjunto de Austrália, Singapura, Malásia, Nova Zelândia e Reino Unido, que vão fazer exercícios navais no Mar do Sul da China, né? Exatamente para contestar essas demandas territoriais chinesas. Porque o que acontece? Na região do Mar da China, existem vários arrecifes e conglomerados de pedras que ficam aparentes e que a China pretende que sejam territórios seus. O que significa ter um arrecife e dizer que é um território terrestre, ou um monte de pedras e dizer que é um território terrestre? Bom, em primeiro lugar, eu posso construir uma base militar ali em cima, né? E essa é a grande pretensão dos chineses, pegar esses arrecifes, né, essas pedras que a ONU não aceita como sendo território, né, e os Estados Unidos também não. Eles dizem que são apenas aparições eventuais na baixa maré, né, desses arrecifes e dessas pedras. Então entra uma discussão muito técnica aí sobre o que é terra, né, e o que não é terra. A China pode, em primeiro lugar, né, assumindo a soberania sobre esses territórios pretendidos por ela pode formar bases militares ali para garantir uma hegemonia no Mar do Sul da China, mas principalmente ela pode impedir a navegação ali por parte de embarcações militares de países estrangeiros. Por que eu digo isso?
Porque se a China consegue com que seja aceito um território seu insular no meio do Mar da China, significa que na volta dele, em 12 milhas náuticas, será mar territorial chinês. Das 12 às 24 milhas náuticas será zona contígua para defesa desse território. E até 200 milhas náuticas vira zona de exploração econômica exclusiva. Então, vários círculos concêntricos no Mar da China, a gente pode imaginar, né, essa imagem, vários círculos concêntricos no Mar da China representam uma expansão territorial insular chinesa sobre o Mar do Sul da China, que lhe garante uma hegemonia naval, né, e lhe garante o direito de defesa contra embarcações militares estrangeiras que estejam ali passando. Os Estados Unidos clamam que isso não são territórios, que o direito de passagem inocente, que é um dos institutos jurídicos dos mais antigos do direito internacional, do costume internacional, e hoje, né, regulamentado pela Convenção de Montego Bay de 1982, a Convenção sobre o Direito do Mar, que diz tudo isso que eu estou falando sobre mar territorial, zona econômica exclusiva, etc., né? Os Estados Unidos dizem que aquilo não são território e reivindicam o direito de passar inocente, por isso que continuam fazendo exercícios militares lá. Então, essa semana, o Mar do Sul da China vai prender fogo, né? Porque, além dessa operação, desse exercício militar naval por parte de Austrália, Singapura, Malásia, Nova Zelândia e Reino Unido, também estão acontecendo desde 2015, e desde 2015 já houve 12 das chamadas Operações pela Liberdade de Navegação. Como é falado no Pentágono, né? As FONOPs, Freedom of Navigation Operations, FONOPs, né? Que é o jargão usado pelo Pentágono. Essas operações de navegação, de livre navegação, que os Estados Unidos reivindicam estar fazendo no Mar do Sul da China, e que já fez 12 desde 2015, em 3 anos, 12, né, operações. Dá uma operação a cada trimestre. Né, de 3 em 3 meses, os Estados Unidos fazem um exercício naval, ou, né, nos últimos 3 anos, de 3 em 3 meses, os Estados Unidos fazem um exercício naval no Mar do Sul da China para conter essas pretensões expansionistas do Império do Meio, né, como é conhecida a China. Pedro? Agora no último dia 6 de outubro, inclusive, o Japão, pela primeira vez, tirou um blindado. Desde a Segunda Guerra Mundial, ele não tirava um blindado do seu território para fazer operações ali na ilha das Filipinas, na base naval na ilha de Luzon. Sim. Então, a simbologia disso, o Japão, ele justificou como um aumento da capacidade operacional. Exato. Eles precisavam treinar. Então, começa a ficar cada vez mais tenso essa região. Porque os Estados Unidos, o Japão, que não tirava um blindado do seu território desde a Segunda Guerra, retirou agora para operações. E é muito ilustrativo de por que as Filipinas, né? Porque são as Filipinas que têm essa demanda junto às Nações Unidas contra a China para a garantia do seu mar territorial. E aí acontece o que? O Japão, né, que é um antagonista da China, né, no mar... e da Rússia, né? E da Coreia do Norte, vamos dizer assim, todo o Mar do Japão e o Mar da China, né? Ali, quando se vai para as Filipinas e se dá apoio explícito às forças filipinas, né? Mesmo que não seja um ato de agressão à China, mas por meio de exercícios militares, está se referendando que, olha, nós defendemos a posição filipina e somos contra as demandas chinesas no Mar do Sul da China. Né? Então, essa é uma questão bem periclitante, né, que nós vamos ver aí nas próximas semanas. Né? Se nós pensarmos na China, a China também está em outro lugar. A China está em tudo. Né? A China está, de forma menos explícita que a Rússia, também na Síria. Né? E a Síria é um ponto importante. A guerra da Síria está virtualmente acabada.
né? O último bastião dos rebeldes, Idlib, né, foi conquistada pelo Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad começou, antes ele fazia um tipo de aparição super low profile, assim, né? Se mostrava dirigindo pela cidade, né, como um farmacêutico, porque ele é formado em farmácia e bioquímica, né? Simples, enfim, né? Ao contrário do seu pai, o Bashar al-Assad começou a fazer a mesma estratégia que usava o seu pai de culto à personalidade, meio parecido com Kim Jong-un na Coreia do Norte, né? Esse culto à personalidade se estampa, por exemplo, agora nas novas moedas que estão sendo impressas na Síria. As novas moedas impressas na Síria têm a foto do Bashar al-Assad nelas, né? Isso também é muito representativo do ganhamos a guerra, né? E quem é que dá o feedback para isso? A Rússia, de forma explícita, usando, inclusive, potencialmente seu poder de veto dentro do Conselho de Segurança para que não haja ações contra a Síria. E a China busca fazer o quê? Reconstruir a China. Reconstruir a Síria, desculpa. Infraestrutura. Infraestrutura. Reconstruir a Síria. Estradas, ferrovias, pontes, estádios de futebol. Né? Tudo o que a China faz, normalmente com mão de obra chinesa, que vai para esses lugares, e capital chinês. E propriedade chinesa posterior, né? Enfim, então é bem ilustrativo, né, dessa estratégia internacional da China, também a sua presença no Oriente Médio. E como estamos no Oriente Médio, vamos dar um pulinho da Síria para baixo ali, né, para a Arábia Saudita. Antes de falar da Arábia Saudita e do sumiço, né, do Khashoggi, um jornalista crítico, não ferrenho, mas um crítico, dizia-se ele, construtivo do regime do Mohammed ibn Salman, né, o príncipe herdeiro e chefe de Estado de fato, né, da Arábia Saudita, sobre o sumiço desse jornalista num consulado saudita na Turquia. Mas antes de descer para a Arábia Saudita, né, e falar da questão do Khashoggi, o Pedro queria falar mais uma questão sobre a Síria. É que a gente comentou agora, como o professor falou, a guerra da Síria ela está virtualmente terminada, mas a gente encontra um ponto de imensa tensão, assim, e de que possa gerar um massacre, é justamente Idlib, que é essa cidade ao norte, com fronteira com a Turquia. Exato. É o último bastião dos rebeldes. Inclusive foi feito o Tratado de Sochi, né, com a Turquia e a Rússia, com uma tentativa em que na verdade o exército do Bashar al-Assad ele cercou o território, essa cidade. Ela está virtualmente tomada. E os rebeldes estão lá dentro dessa cidade. Só que a ideia da Turquia é justamente que não ocorra uma invasão da cidade, para não ocorrer uma demandada de 3 milhões de civis para a Turquia, que não quer mais refugiado no seu território. Exatamente. E esse desarmamento, um dos grupos rebeldes é a afiliada da Al-Qaeda na Síria, que é o Hayat Tahrir al-Sham. E esse foi um dos poucos grupos que não fez o acordo de desmilitarização. Porque o acordo da Turquia e da Rússia era justamente evitar um conflito maior, de escalas maiores, abrindo mão, que as partes do conflito abrissem mão de armamentos pesados naquela península. Então, eu só queria pontuar exatamente isso, que a questão ainda não está resolvida, né? E, inclusive, se for resolvido, conforme for resolvido, que está se encaminhando muito para um conflito, porque as forças do Bashar al-Assad já entraram aos poucos ao sul da zona desmilitarizada e já atacaram rebeldes, ainda vai custar para o Bashar al-Assad retirar os curdos do território. Os curdos são um dos principais problemas da região, né? Ainda que a guerra esteja ganha, né? Porque se nós formos olhar o território da Síria, é Idlib e uma parte do nordeste da Síria, onde fica o Kurdistão, e um pouquinho ainda dos remanescentes do Estado Islâmico, né? Esses são problemas que o pós-conflito vai ter que manejar, né? Os curdos têm uma questão bastante forte. Os curdos estão presentes ali no norte do Iraque, naquela junção, né? Um círculo, digamos assim, que compreende Turquia, Síria, Iraque e Irã.
Né? Ali ficam os curdos e ali existe a demanda da criação de um Kurdistão, que já é uma demanda antiga. Né? Se nós formos ver, essa demanda ela pode ser levada a cabo de maneira mais intensa pelo atual governo do Iraque, que é curdo. Né, que é formado pelo partido curdo do Iraque, né, que está governando efetivamente o Iraque, que pode ser uma ponta de lança, enfim, para essa demanda dos curdos. Mas, de qualquer forma, ainda temos ali Idlib, que pode haver um derramamento de sangue muito grande, né, ela é uma cidade cercada. Isso. Mas se entrarem, né, provavelmente os 3 mil rebeldes que se encontram lá dentro vão ser dizimados, né? Eu vi uma entrevista porque Idlib fica não só militares no caso revolucionários, como também civis. E eu vi uma entrevista da Al Jazeera em que os civis falavam que, na verdade, essa desmilitarização, eles vinham com muita desconfiança, que na verdade era uma forma de desarmar eles para o exército sírio entrar e dizimar com eles. Então existe essa complicação da falta de credibilidade, né? Claro. Porque Turquia apoia o Bashar al-Assad nessa questão dos curdos, enquanto que a Rússia também apoia, e os dois justamente que fizeram esse tratado. Então quem está dizendo que é a favor de não gerar um conflito ou não dizimar esse restante de rebeldes? E quanto aos curdos, eles ocupam a parte principal do território economicamente falando, né? Onde ficam as principais petrolíferas, os recursos naturais, água, terras cultiváveis, e eles são apoiados pelos Estados Unidos, os curdos. E a Turquia, que é um aliado dos Estados Unidos, apoia o estado do Bashar al-Assad, no caso, né? Exato. Uma confusão. É aquela história, né? Quem entende o Oriente Médio, né, acho que entende qualquer coisa. Exatamente. Porque o Oriente Médio é sempre uma grande confusão. Ou uma grande tensão, melhor dizendo. Né? Devido a todo o processo, né, posterior à queda do Império Turco Otomano no final da Primeira Guerra Mundial, daquela divisão entre Reino Unido e França, o Sykes-Picot, o acordo de Sykes-Picot, feito em 1916, antes do fim da guerra, né? Declaração Balfour em 17, dizendo que iam criar um Estado hebraico ali, enfim. A própria durante tudo isso, e no final da Primeira Guerra, e os acordos do final da Primeira Guerra, criaram os mandatos em cima desses territórios que hoje conformam o Oriente Médio, e, né, nesse sentido, foram postos sempre governos de origem étnica ou profissão religiosa diferente da maioria do povo para dominar, né, esses territórios. Então isso criou uma tensão, como foi o que aconteceu dentro da partilha da África, por exemplo, quando se dividiu a África entre as potências europeias, não levando em consideração quais eram as populações que ficavam dentro de cada território, e também não levando em consideração as rusgas milenares que diferentes grupos étnicos tinham, o que gerou, por exemplo, o genocídio dos Hutus sobre os Tutsis em Ruanda, né, nos anos 90, depois do fim da Guerra Fria. E falando justamente da Guerra Fria, durante a Guerra Fria, o apoio dos Estados Unidos, principalmente esse fundamentalismo islâmico, que é radical, justamente uma tentativa de conter o avanço dos soviéticos naquele território. Aquilo ali foi um ponto fundamental, porque os Estados Unidos prometeu e estava divulgando a ideia de um pan-arabismo, né? Em que ele articulou essas elites fundamentalistas religiosas, que colocou no poder uma elite pouco numerosa, religiosa, em território que a maior parte da população não concordava, como foi o caso do Saddam Hussein. Exato, lembrando só que tem uma parte ali, por exemplo, Saddam Hussein e o Assad pai, né, eles faziam parte de um partido chamado Baas, que é um partido laico. Né? Então, essas lideranças que se desenvolveram ali no pós-Segunda Guerra Mundial, né, elas inverteram um pouco essa questão. Mas o ponto que tu colocaste, Pedro, é muito intenso com os wahhabitas da Arábia Saudita, que governam a Arábia Saudita, como é o caso do Mohammed ibn Salman, né, que é o príncipe herdeiro e atual rei de fato, né, da Arábia Saudita, né?
Isso acontece com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, de forma muito intensa, né, que são os aliados naturais dos Estados Unidos na região. Agora, o Ibn Salman, ele errou nas contas, né? Porque eles têm o apoio dos Estados Unidos velado para suas ações, né, dentro do Oriente Médio, né? Parece uma contradição, né? Os Estados Unidos têm como principais aliados no Oriente Médio, né, um governo wahhabita fundamentalista islâmico regido pela Sharia na Arábia Saudita e do outro lado Israel. Né? Então parece uma confusão, mas são as estratégias que os Estados Unidos usam para dissuadir os seus inimigos em cada região. Mas a Arábia Saudita às vezes perde na conta, né? O Ibn Salman, ele às vezes exagera, né? Apesar de tentar demonstrar uma posição de abertura da Arábia Saudita, como aconteceu agora há pouco tempo, né, com a liberação da licença de dirigir para as mulheres, né, pelo incentivo das mulheres trabalharem. Até na política. Até na política, né, essas ações do governo saudita para tentar transparecer uma certa abertura, elas contradizem uma política saudita muito intensa, né, de contenção dos seus, entre aspas, inimigos, ou seus críticos, pelo menos, né? Foi o que aconteceu com o Jamal Khashoggi. O Jamal Khashoggi é um jornalista saudita que ia se casar, ele vive na Turquia, né? Foi se casar nos Estados Unidos, mas estava na Turquia, ia se casar na Turquia, né? E precisava pegar documentos para o casamento no consulado saudita em Istambul. O sujeito ia casar, Jamal Khashoggi foi lá, feliz da vida, né, para pegar os documentos para poder se casar com a sua dileta esposa, e nunca mais saiu de dentro do consulado. Pelo menos não saiu inteiro, nem vivo. Né? Por que eu digo inteiro e vivo? Porque o que se fala, né, ou as evidências apontam, que o Jamal Khashoggi foi esquartejado dentro do consulado saudita e o seu corpo foi, né, enfim, como se diz no popular, desovado em algum lugar, né? E aí algumas evidências começam a apontar o envolvimento claro do governo saudita nessa situação. 15 sauditas voaram em jatos particulares para a Turquia na véspera do assassinato, ou da véspera do sumiço, já não se sabe ainda, não se provou o assassinato, mas na véspera do sumiço, 15 sauditas foram, né, de jatos particulares para Istambul. E voltaram de lá no dia seguinte ao desaparecimento. Né? Isso coloca uma evidência de que provavelmente eram 15 agentes do Estado saudita, da alta cúpula de segurança, né? Da alta cúpula de segurança, que foram lá, né, acabar com esse dissidente, que é uma política muito recorrente na Arábia Saudita, né? Ativistas feministas já foram presos, inclusive o Hariri, primeiro-ministro libanês, foi detido, né, ilegalmente na Arábia Saudita quando passava por lá. Né? Então, essa posição do governo saudita gerou uma comoção no mundo, né? Quando se some um jornalista, né, em função de todas as prerrogativas ocidentais da liberdade de imprensa, etc., isso gera uma comoção muito grande. Né? E a Arábia Saudita está sendo pressionada, o Ibn Salman está sendo pressionado agora para dar explicações do que aconteceu. Né? Então, essa é uma questão que vai mexer o mundo, né, nos próximos dias. Pode, de alguma forma, afetar, né, o apoio dos Estados Unidos à Arábia Saudita, se bem que o Donald Trump, ele... defendeu, né? Ele
criticou quem ele contemporizou um pouco a situação, né? O Jamal Khashoggi, ele costumava dizer, e aí para referendar que ele não era um crítico ferrenho do regime saudita, ele dizia publicamente que ele não queria uma mudança do regime saudita, ele só queria uma modernização do regime saudita. E, inclusive... ele afirmou, né, que acreditava no sistema saudita, ele só queria uma reforma do sistema saudita. Mas ele dizia que ele simplesmente enviava, por meio das suas matérias, ao governo saudita o que em árabe se chama nasiha. Nasiha são conselhos amigáveis. Né? Então ele colocava isso muito claramente, o Jamal Khashoggi, que estava dando conselhos amigáveis para uma modernização do regime saudita, que acabou gerando esse sumiço do jornalista. E ele era um jornalista do Washington Post, né? Sim, trabalhava para o Washington Post, mas é saudita. E ele inclusive falava que ele não tinha interesse, mesmo fazendo essas críticas como se fossem conselhos, ele já deixava claro que ele não tinha interesse de voltar para a Arábia Saudita, porque ele tinha medo, porque lá não precisa de um motivo, tu não precisa ter infringindo a lei para ser preso. Eles podem primeiro prender sem dar uma justificativa para isso. Esse era um dos medos dele, inclusive. Teve inclusive uma ativista por direitos das mulheres, a Lujan Al-Hatlou, que foi detida em Abu Dhabi a pedido, né, do governo saudita, já que ela era saudita, para, né, enfim, de alguma forma pressioná-la a demover-se dessas ideias feministas. Né? Calar, né? Dar um para-te quieto, né? Como se fala no popular. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, né? E voltamos depois com o último bloco, com alguns temas da semana, né? Que pulularam por aí. Esperamos o ouvinte no próximo bloco. We will make America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos para o terceiro bloco do programa Vozes do Mundo pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM. Eu sou o programa Vozes do Mundo, como todos sabem, um oferecimento do projeto Extensão Conjuntura, e qual eu coordeno junto ao curso de Relações Internacionais da UFPEL. Estamos aqui, eu, Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador do projeto, com o Pedro Martins e o Juliano Lima na operação da parafernália eletrônica aqui. E vamos continuar falando um pouco mais sobre a Arábia Saudita. Ficaram faltando algumas coisas, né? Tivemos que encerrar o bloco passado, porque já estávamos passando do tempo, e esses temas, né, acabam nos conduzindo a vários caminhos, porque uma coisa se conecta com a outra, né? O mundo é multidimensional, transnacionalizado, interconectado, né? Então, o que acontece de um lado do mundo repercute do outro, e as estratégias, principalmente das grandes potências, repercutem, né, no mundo inteiro. Sobre o Jamal Khashoggi ainda, sobre o atentado, né, o New York Times denunciou que 3 dos sujeitos que estavam presentes dentro do consulado saudita em Istambul eram da segurança pessoal do príncipe saudita. Ou seja, né, a situação está muito assim. Mas o Donald Trump defendeu o Mohammed bin Salman. Só fazendo uma correção aqui, eu falei antes Ibn Salman, mas é Bin Salman, tá? Existe a palavra Ibn em árabe, né? Mas eu confundi o nome aqui, é Mohammed bin Salman e não Ibn Salman. Mas enfim, o Donald Trump defendeu
né? Na medida em que ele nega envolvimento e o Donald Trump diz que ninguém pode ser preso até que seja provado culpado, né? Então é a contemporização das contemporizações, né? Os Estados Unidos têm essa posição muito frequentemente, né? De arrogar-se na posição de grande defensor dos direitos humanos numa série de searas com o interesse seletivo de avançar os seus próprios interesses, ao passo que, diante de outras violações de direitos humanos, quando lhes interessa e quando são seus aliados, inclusive regimes ditatoriais, como é o caso, né, autocráticos, como é o caso da Arábia Saudita, eles mudam absolutamente de posição, né? Mas o Pedro queria colocar mais uma questão sobre o Khashoggi e sobre a Arábia Saudita. É interessante ressaltar que o Senado norte-americano, eles escreveram uma carta ao Donald Trump, bipartidária, tanto republicanos, que é liderado pelo Bob Corker, e a Lindsey Graham, e o Bob Menendez, que é o democrata. Eles escreveram invocando o ato de Magnitsky, que é justamente quando ocorre uma violação dos direitos humanos. Sim. E isso, se não me engano, foi o nome de um russo, acho que é Sergei Magnitsky, que morreu numa prisão na Rússia. Então eles invocaram esse ato. E o que significa esse ato? O governo americano tem 120 dias para investigar a ação, ou no caso o assassinato ou não, e dar explicações para o Congresso. Então, por mais que o Donald Trump critique a imprensa que está já colocando uma culpa na Arábia Saudita, eles apresentam também o Congresso como uma pressão ao Donald Trump. E, inclusive, falando de Congresso, né, Estados Unidos, a gente tem alguns grupos lobistas que prestavam trabalho, serviços para a Arábia Saudita, para o Reino da Arábia Saudita, como a Glover Park Group e Harbor Group, que também não vão prestar mais nas suas bases de Washington, não vão representar mais. Fora isso, a gente ainda tem a conferência financeira que ocorreu na Arábia Saudita, que iam contemplar alguns executivos e grandes empresas norte-americanas, como a Bloomberg, New York Times. A gente tem o executivo do JP Morgan, a gente tem o diretor da Ford, e todos eles já negaram que vão ir justamente como uma retaliação, essa investigação, essa falta de investigação ou vontade de investigar da Arábia Saudita. Inclusive, colocando outro ponto, uma mídia do Oriente Médio, se não me engano, a Middle East Eye, ela apurou que os funcionários turcos da Embaixada Saudita receberam folga justamente nesse dia. Então é mais um agravante do caso. Claro, Fica né? Extremamente... Fica no ar, né? Fica aquela coisa. Mas dentro da Arábia Saudita isso não vai ser investigado, porque é o príncipe herdeiro, o rei de fato da Arábia Saudita. E quando os Estados Unidos contemporizam, né, eles garantem que qualquer ação das Nações Unidas, né, vai ser desprezada, né, ou vetada, se for, por exemplo, via Conselho de Segurança. Mas é uma coisa interessante, né, falar também, né, o caso da Nikki Haley, sobre a questão dos direitos humanos, né, dos Estados Unidos. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU renunciou, né? Enfim, no Conselho de Direitos Humanos da ONU renunciou, né? A representação dos Estados Unidos no Conselho de Direitos Humanos da ONU saiu, né? Então, assim, é muito claro o quanto os Estados Unidos são seletivos, né, na aplicação dessa sua política de defesa de direitos humanos. Né? Os Estados Unidos, às vezes, não defendem direitos humanos, direito nem da sua própria população. Né? Vamos pensar que o movimento negro nos Estados Unidos
só começa a ganhar força e ter alguma expressão a partir dos anos 60 e que até 1964, se não me engano, negros não poderiam estudar nas universidades em que brancos estudavam nos Estados Unidos. Então, em alguns estados, óbvio. Então, os Estados Unidos também não são um bom exemplo de direitos humanos no seu próprio território interno, apesar do seu hino falar que é a terra dos justos e dos bravos, nem sempre isso acontece, né? Ou talvez aconteça com WASP, né? Ou como se diz em inglês, White Anglo-Saxon Protestant, né? O americano típico é o branco anglo-saxão protestante, né? Esse é o verdadeiro americano para o americano de uma maneira geral, para o Trump. Onde envolve os direitos humanos é para esse americano. É para esse americano, não é pro negro, não é pro latino. Né? Inclusive, né, tem uma notícia da semana que o Trump advertiu Honduras, né, para que detivesse 2.000 imigrantes que estavam a caminho dos Estados Unidos. Né? Ele pediu, olha, segurem os hondurenhos, porque senão nós vamos fazer a mesma coisa que vínhamos fazendo com as crianças, filhas dos migrantes latinos que entram pelo México e que são separados violentamente das mães e dos pais e jogados em celas como bichos. Falando só sobre a Nikki Haley, eu acho que também ela renunciou pela extrema dificuldade da função dela, porque ela justamente estava num organismo representando os Estados Unidos, onde ela era bem vista pelo organismo, enquanto que o Donald Trump ele cortou o financiamento dos direitos humanos e ele desprezou totalmente a ONU, o poder que a ONU tem. Sim. Então fica uma função extremamente difícil para ela consertar o que o Donald Trump fala. A ONU passa por uma crise muito grande, assim, a tentativa de reforçar a ONU no pós-Guerra Fria, né, com as grandes conferências sobre direitos humanos, né, e aquele envolvimento da sociedade civil que eles falavam disso, uma suposta sociedade civil internacional, né, representada pelas ONGs, etc., que atuavam junto com a ONU. Todo esse discurso dos anos 90, depois do 11 de setembro, ele vai por água abaixo. Né? A ONU começa a perder influência cada vez mais. A articulação política dos países, principalmente as mais importantes no plano internacional, elas se descolam das organizações internacionais tradicionais e vão para os chamados Gs. Né? O G8 vira G20, né, financeiro, para tratar da crise de 2008. Né? O G4 da OMC, né, para atuar dentro das organizações. O G4 do Conselho de Segurança para atuar pela reforma do Conselho de Segurança. Enfim, o G77, que hoje tem muito mais de 77 estados, que são grupos, BRICS, IBAs, etc., né, que são arranjos muito mais flexíveis e que condizem mais com a realidade absolutamente cambiante da política internacional contemporânea. Bom, vamos passar para os assuntos da semana, então. Vamos falar de um tema aqui que é bem mais leve, né? Por exemplo, e curioso, né? O Uruguai é um país que já tinha liberado o uso legal da cannabis, né? Isso é conhecido, se criou todo um mercado, né, da cannabis envolvendo a planta, né, desde a produção do cânhamo até a venda das flores para consumo, que está acontecendo também no Canadá. A partir da meia-noite de hoje se tornou legal usar cannabis no Canadá, né? O Canadá então liberalizou a maconha, como é popularmente chamada a cannabis. O argumento defendido pelo primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, defendeu que nas ruas canadenses era muito mais fácil para um jovem encontrar um baseado do que uma cerveja.
né? Porque a cerveja é ilegal ser vendida para menores, né? E no mercado ilegal da cannabis ela acabava chegando, né, aos mais jovens. Então o Trudeau liderou esse movimento no Canadá e que redundou na liberalização, então, da maconha no Canadá a partir do dia de hoje. E aí a gente entra numa questão. Existe todo um outro aspecto envolvido por trás da cannabis, que é a indústria da cannabis. Né? Se formou, já existiam no Canadá, por exemplo, empresas que fabricavam cannabis para uso medicinal, que isso já é aprovado em vários países do mundo, né? Porque ela, principalmente para quimioterapia, ela tem um efeito benéfico, né? Para mal de Parkinson, glaucoma, né? O uso medicinal já era permitido em vários lugares, no Canadá também. Né? Mas agora, essas empresas que cultivavam, elas vão ter que se expandir, né? Porque acaba se criando todo um mercado que vem desde os apetrechos para o uso da cannabis, a utilização do cânhamo na indústria têxtil, desculpa, né? Principalmente, até a formação, né? Por exemplo, as cordas das caravelas espanholas eram feitas de cânhamo, né? Que era plantado no Paraguai, por isso que o Paraguai é o maior produtor de maconha da América do Sul, né? Porque ela cresceu durante 200 anos livre naquele território, né? E ali, e era daquilo que as naus, as cordas das naus, os cabos das naus espanholas eram feitos. Então tem toda uma indústria que gira por trás, né, da cannabis, que é o que está, no fundo, fundamentando essa liberalização ao redor do mundo. Lembra um pouco que era a lei seca dos Estados Unidos, né? O quanto deixavam de lucrar as empresas de fabricação de bebida nos Estados Unidos durante a lei seca. O que aconteceu? Liberaram, né? E a Budweiser tem caminhão andando por toda todos os Estados Unidos, né? Para dar um exemplo, não estou fazendo propaganda da marca de cerveja, mas enfim, né? Para dar um exemplo de como uma indústria se forma quando se abre o consumo de um determinado produto para um mercado que, se for reaberto, é porque existe uma demanda, né? Então, Uruguai e Canadá, né, são os dois países, né, cada um num extremo, né, que liberalizaram a cannabis no continente americano, processo que provavelmente vai acontecer em outros países em função da formação dessa indústria. Acho que a gente mencionou aqui no programa, alguns programas passados, que a África do Sul também tinha liberalizado, né? É a África do Sul também, a Holanda também. Começa uma onda. Vários estados dos Estados Unidos, a Califórnia, o estado de Washington, né, o Colorado, todos eles, né, têm essa liberalização. O Colorado e a Califórnia, se não me engano, eles notaram um grande acréscimo da economia. Exatamente. Justamente porque, como o professor acabou de falar, gira todo um mercado em volta disso, gera empregos para um novo setor da economia que antes não era explorado, ou era explorado na informalidade, no caso, Exatamente, né? E explorado pelo crime organizado. Exatamente. O grande argumento, né, pela liberalização é o desmantelamento do crime organizado do mercado negro, né? O que pode gerar dividendos para o Estado em termos de receita tributária, o que pode gerar emprego em termos de formação de uma indústria, né? E o que pode gerar receita para a população de uma maneira geral por meio dos empregos que essa indústria pode gerar, né? Além da perspectiva da diminuição da violência, né? Enfim, esse é um tema da semana. Temos outros, né? Temos outros temas da semana. A Venezuela eliminou o dólar do seu mercado de câmbio, né? Esse é um ponto interessante. Em função das sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela, entre elas, né, bloquear a entrada de alimentos, etc., causando a comoção interna na Venezuela, né, que hoje se instalou, né, que muitos atribuem como uma causa exclusiva o regime do Chávez e os efeitos do regime do Chávez, mas pouca gente fala do boicote que existe. A mesma coisa com Cuba, né? Pouca gente fala, né? Critica-se uma série de coisas dentro de Cuba, mas
não se fala muito, né, que é meio século de boicote, né, que o Obama estava tentando levantar e que o Trump já desmantelou de vez. Mas a Venezuela, que é um dos maiores produtores, se quiçá o maior, dos maiores produtores de petróleo do mundo, né, parte da OPEP, decidiram eliminar o dólar do mercado de câmbio. Ou seja, o dólar não mais circula dentro da Venezuela. É uma polarização, né, que existe dentro do continente americano. Existem alguns países que ainda formam aquela liga bolivariana, que hoje está muito mais enfraquecida em função do enfraquecimento da Venezuela. Um exemplo oposto disso, né, de continuação daqueles regimes que ascenderam, das esquerdas que ascenderam ao poder nas primeiras décadas do século XXI, a grande exceção é o caso do Evo Morales na Bolívia, né? O Evo Morales na Bolívia, que foi responsável juntamente com os povos e os movimentos indígenas da Bolívia, notadamente os Quichua e os Aymara, do altiplano, né? Os indígenas amazônicos menos, mas os do altiplano, tiveram uma influência muito grande, principalmente os indígenas ligados aos sindicatos cocaleiros do Vale do Chapare, tiveram uma importância muito grande numa transformação institucional da Bolívia, muito importante, com a nova Constituição Política do Estado de 2008, que entrou em vigor em 2009, né? Que transformou a questão dos direitos indígenas na Bolívia. Eu falo sobre isso porque minha tese de doutorado foi sobre os movimentos indígenas na Bolívia e no Peru, né? Mas a gente pode falar muito mais da Bolívia num outro programa, né? O nosso já está quase chegando no fim, o de hoje, mas eu prometo que né, daqui a algumas semanas faremos um programa especial sobre Bolívia, né? Mas o Pedro tinha mais umas notícias aí para falar. Nas próximas semanas, o entrevistado vai ser Fábio Duval. Fábio Duval vai ser entrevistado aqui no segundo bloco. Eu vou fazer uma coisa, né, quase esquizofrênica aqui, né? Vou virar duas pessoas, né, para assim, apresentar o programa e ser entrevistado. Eu posso me fazer as perguntas também, né? Fica mais fácil. Relembrando que a gente estava falando sobre a China e os investimentos da China ao redor do mundo, a gente pode parar aqui na América Latina, né, que a gente já estava falando da Venezuela. A Federação Internacional de Direitos Humanos, ela constatou em 18 operações e explorações de recursos naturais que a China realiza aqui na América Latina, ela constatou uma constante irregularidade do segmento dos direitos humanos, no caso, a infração dos direitos humanos. Isso, segundo essa comissão, ela disse que é uma prática comum dos investimentos da China ao redor do mundo. E isso há 3 semanas da China de ser realizada pelo Conselho de Direitos Humanos uma inspeção da própria economia chinesa quanto aos direitos humanos. A gente tem algumas a principal infração é quanto ao impacto ambiental e em áreas indígenas, principalmente porque a China não realiza o estudo de impacto ambiental que é necessário, ou ela releva esse estudo, e principalmente pela desapropriação de terras indígenas ilegalmente, ou às vezes até mesmo amparada pelos estados, porque, como a gente já ressaltou, o investimento que a China propicia a esses estados é enorme quanto ao investimento, na verdade ao que eles vão ganhar mantendo aquelas tribos indígenas ali financeiramente falando, porque culturalmente falando a gente não é mensurável, né? O dano que isso acontece. Tem uma coisa importante, por exemplo, grande parte das reservas indígenas brasileiras, elas estão em cima de grandes reservas minerais. Se a gente pegar o mapa dos minérios brasileiro e colocar o mapa dos territórios indígenas, a gente vê que muitos deles foram demarcados em cima dessas áreas, né? Há um duplo interesse nisso, né? Por quê? Porque eu restringo a possibilidade de atuação lá dentro, por um lado, né? Só se pode agir dentro de uma reserva indígena com autorização do Senado, né? Ao passo que a liberdade de determinados povos indígenas, eu não estou falando nada contra os indígenas de forma nenhuma, né? Mas existe uma articulação, principalmente na Amazônia, de ONGs estrangeiras que atuam dentro de projetos que teoricamente são a favor dos povos indígenas, mas que na verdade estão promovendo a biopirataria, né? Isso é sabido, né? E a questão dos minérios também é uma forma de
garantir ali uma possível apropriação de minérios em cima de discursos, né, falsos de autodeterminação dos povos feitos pelas grandes potências. Quando isso acontece com os próprios indígenas, como aconteceu na Bolívia, todo mundo critica. Né? E os Estados Unidos foi responsável por quase um golpe na Bolívia em 2009, articulando toda a média luna boliviana, que são as terras baixas bolivianas, principalmente a elite de Santa Cruz e Chuquisaca, que é onde está a elite crioula, né, branca, de origem europeia, né, na Bolívia, onde se encontram as principais reservas minerais. Né? Então, esse é um ponto muito seletivo, direitos indígenas. Né? Quando diz respeito ao interesse efetivamente dos indígenas, é muito criticado, e quando diz respeito ao interesse das grandes potências, o que acontece é exatamente o contrário. Mas, enfim, vamos fechando aqui o programa, temos, né, os minutinhos finais aqui para despedidas, e para dizer também para o ouvinte nos acompanhar toda quarta-feira, das 13 horas às 14h30, pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, também pela internet, www.radiocom.org.br, desculpa, e também pelo site da produtora Nomos, produtora independente, que alberga lá os podcasts dos programas gravados aqui na Rádio Com, os programas Vozes do Mundo, que estão lá no site www.projetonomos.com. Pedro, dá o teu tchau aí. Eu queria agradecer mais uma vez por ter participado do programa, agradecer ao ouvinte por ter nos prestigiado até aqui esse momento. Eu creio que foi uma discussão extremamente esclarecedora quanto à Arábia Saudita, principalmente a China, que são temas que a gente não vê muito tocante assim, né, no nosso cotidiano, e são de extrema importância para a gente entender essa conjuntura global, assim. Perfeito. Vamos encerrando aqui mais um Vozes do Mundo. Para os ouvintes, desejo a todos paz e bem.